História de Oi, Miqueias. Oi, gente, tudo bem? Vou trazer de volta o estudo aqui, a continuidade do estudo desse livro. E nós paramos em Mical. Hoje eu vou trazer para vocês Miqueias. Nome hebraico que significa quem é como Jeová. Interessante, né? Miqueias foi o sexto dos profetas menores e autor do livro que leva o seu nome. Miqueias 1, Jeremias 26, 18. Viveu em Moresete Gat, Miqueias 1, de 1 a 14, uma cidade em Judá, perto da cidade filisteia de Gat, e que possivelmente esteve algumas vezes sob o governo de Gat. Essa cidade estava a 30 a 40 quilômetros do sudeste de Jerusalém. Jerônimo e Eusébio informam que ela ficava ao leste da Eleuterópolis. Dessa forma, o profeta viveu onde era capaz de observar a longa estrada por onde durante séculos havia passado exércitos invasores, assim como os ancestrais dos judeus e as caravanas comerciais. Miqueias foi contemporâneo de Isaías e, embora fosse mais jovem do que ele, uma leitura cuidadosa dos respectivos livros deixa claro que se conheciam e havia uma dependência literária entre eles. Miqueias profetizou durante os reinados de Jotam, aproximadamente 742 a 735 a.C., também sobre o reinado de Acás, aproximadamente 735 a 715 a.C., e ainda sobre o reinado de Ezequias, aproximadamente 715 a 687 a.C. Reis de Judá, e serviu muito ao reino do norte, como o reino do sul, e dirigiu-se tanto a Samaria como a Jerusalém. Vamos lá, vamos continuar. Ele começou seu ministério bem antes da queda de Israel diante da Assíria em 722 a.C. Tecoa, a cidade de Amós, ficava aproximadamente Moresete, e os profetas dessa profeta. Peraí, deixa eu achar aqui, gente. Moresete. E as profecias desse profeta tinham claramente uma forte influência no pensamento de Miqueias. Assim como Amós, Miqueias também foi oriundo do interior e utiliza imagens de campos da sua profecia, como, por exemplo, os feixes trazidos para eiras, os chacais uivando à noite. Após a queda da Samaria, reino do norte, Miqueias voltou sua atenção para Judá. Embora de maneira não tão grave como Israel e Judá, também havia permitido a propagação da iniquidade e da idolatria entre a população. Por essa razão, estava sob a mesma ameaça do juízo por parte do Senhor Deus. Miqueias os advertiu que Samaria era um exemplo do que poderia acontecer a eles, porém não lhe deram ouvido. Em uma atitude similar àquela idólatra adotada por Isaías, ele andou nu e descalço como um escravo, lamentando e pranteando sobre os pecados de Judá. Por causa disso chorarei e lamentarei, enquanto descalço e nu, pois as feridas de Samaria é incutável e chegou a Judá. O flagelo alcançou até mesmo a porta do meu povo, até a própria Jerusalém. Miqueias 1, de 8 a 9. A partir daí, Miqueias passou a concentrar sua atenção aos líderes de Judá, nos profetas e nas aristocracias, os nobres. Ele denunciou os profetas por predizerem o que o povo lhe
pagava para dizer e condenou a aristocracia pela corrupção, idolatria e opressão aos pobres. Um dos silêncios de Miqueias é que ele não dá o nome do seu pai. Por isso, os eruditos têm concluído que ele pertencia a uma família de condição humilde. Com isso, acorda a natureza da sua mensagem, onde naturalmente, entre várias outras coisas, ele defende o direito dos camponeses humilhados, que estavam sendo oprimidos pelos ricos arrogantes. Faltam evidências, no entanto, para comprovar que Miqueias era um homem do campo, simplesmente porque residia em uma cidade do interior da Judéia. Seu estilo não mostra que era uma pessoa rústica. Suas rápidas transições de um tema para outro mostra apenas que tinha um espírito disposto e contemporâneo e que possuía coragem ao falar. Por outro lado, tem sido conjecturado a partir de Miqueias 2:2 que ele era um fazendeiro e que aquela propriedade que foi tomada com violência poderia ter sido sua. No entanto, não existe evidência de que comprovem isso, e é pouco provável que fosse verdade. Não se pode duvidar que Miqueias, assim como Isaías, exerceram grande influência sobre o rei Ezequias em sua reforma na vida espiritual no reino. Jeremias 26:18. Ele era movido por essa compaixão a ponto de ser um homem capaz de ter grande simpatia pelos oprimidos e sensibilidade pelo sofrimento dos seus conterrâneos. Alguns comentadores têm chamado Miqueias de o Tiago do Antigo Testamento. E isso tem sentido. Tiago, assim como Miqueias, não somente tomava a defesa dos pobres exploradores pelos ricos, Tiago 5, de 1-6, mas também fez incessantes apelos para que o povo tivesse uma autêntica piedade que não estivesse preso à extremidade de cerimonialismo religioso, e sim tivesse um coração voltado para a prática do bem, Tiago 1, de 19-27. Esse ataque de cerimonialismo religioso que prevalecia em seus dias pode ser visto especialmente na seção do livro que aparece em Miqueias 6, de 6-8. Miqueias era contra a injustiça social e o ritualismo, prezando assim pela verdade prática da religião. No entanto, o desânimo de Miqueias quanto à liderança de Israel, Judá, não é sem esperança, pois ele antecipa o dia quando o tão esperado descendente Davi virá a Belém, um significante vilarejo naqueles dias, Miqueias 5:2 e Mateus 2:6, e ele seria o meio da efetuação da paz entre o Senhor e o povo, Miqueias 5:5. Desta maneira, Miqueias fez uma ponte de ligação entre o pessimismo compreensível à sua época e o glorioso futuro da redenção, da reconciliação por meio do Messias. De acordo com Miqueias 1:9, ele ainda estava profetizando em 701 a.C., quando o exército assírio, sob o comando de Sanaqueribe, Isaías 36:37, sitiaram Jerusalém. Há cerca de 100 anos mais tarde, Miqueias foi lembrado por Jeremias com um exemplo de um profeta anterior que predisse a destruição da cidade de Jerusalém. Jeremias 26, de 16-19. Fica aqui a história de Miqueias para você. E a próxima vai ser a de Moisés. A de Moisés nós vamos dividir em várias partes, porque é muito grande. Até lá, fique comigo.